Romanos 1, 8, a partir do versículo 8 ao 16. E vamos falar sobre o poder do Evangelho, né? Todos já o temos? A palavra do Senhor diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, não que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre vós outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, mas o justo pela fé viverá. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, nos ajuda, nos ensina, nos abençoa e permite que Tua palavra seja pregada de uma forma especial, que Teu Espírito Santo nos ensine ela hoje, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos falar sobre o poder do Evangelho. Um texto bem conhecido, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. E quando a gente fala sobre esse texto, nós costumamos ver pessoas que eles têm algumas etiquetas que botam no carro, né, sobre esse, não me envergonho do Evangelho. Alguns têm algum chaveiro, alguma camisa que tenha esse título sobre não se envergonhar. Porém, o contexto em que foi dito este texto é muito importante. Se a gente observa o versículo 15, Paulo disse que ele estava pronto para ir a Roma. E se ele estava pronto para ir a Roma, por que ele não ia, né? Porque trata-se de que Roma era um lugar hostil. Era um lugar onde prendiam. Desde Roma saía a ordem para prender a todos os cristãos. Então Paulo diz: eu estou pronto, se é possível, de ir até Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho. Veja, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, ou pois não me envergonho do Evangelho. Mas o texto número 15, ele diz que ele estava disposto ainda a ir para Roma. Roma era um lugar hostil, um lugar difícil, um lugar onde o Evangelho não era pregado à toa. Daí saía a ordem, e Paulo mesmo, ele buscou ordem ali para prender os cristãos. Então era um lugar difícil, um lugar onde realmente tinha uma escuridão tremenda e uma perseguição em contra do Evangelho. Porém, em Roma havia uma igreja que Paulo tinha o desejo de ir para essa igreja, de visitar essa igreja. E por enquanto ele só estava escrevendo. Então Paulo disse: eu tenho o desejo de ir, e Deus é meu testemunha de que eu oro por vocês, porque eu quero ver o rosto de vocês, eu quero me reunir para compartilhar algum dom e me encontrar com vocês, né? E até agora eu tenho sido impedido. Lembremos que em Romanos, em Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 25, e em Romanos capítulo 23, 11, Deus envia Paulo primeiro para Jerusalém. E Paulo disse: eu vou a Jerusalém e eu não sei o que me espera lá. Então, irmãos,
o contexto que Paulo estava pregando não era um contexto fácil, não eram umas pessoas que estavam recebendo ele com aplausos, um contexto que estavam recebendo ele daquela forma para celebrar a vida de Paulo, não. Paulo sabia que iria a enfrentar as autoridades romanas e que iria enfrentar muita perseguição por causa do evangelho. Então Paulo, ele disse, eu vou a Jerusalém. E ele queria ir para Roma, porém o Espírito Santo falou para ele, não vá ainda a Roma, vai para Jerusalém primeiro. Então Paulo entendia que ele precisava passar por uma preparação para posteriormente ir para Roma, que era o destino onde finalmente Paulo terminou seus últimos dias, lá pregando numa casa, isolado. Ele tinha casa por prisão, né? Prisão domiciliar, e ele ficou pregando aí até que ele morreu. Então, Paulo entendia o difícil que era pregar num ambiente como esse. Mas, mesmo assim, ele não deixou de se preparar para pregar o evangelho naqueles lugares. E isso é exemplo para nós, que nós moramos talvez em condomínios, ou moramos talvez em lugares onde os nossos vizinhos não são fáceis para a gente pregar o evangelho, ou em nosso trabalho, nossos empregos. Não é fácil pregar o evangelho em alguns lugares, porque são lugares hostis, mas Deus sempre, Ele nos dá a capacidade. E se Paulo estava preparado ainda a ir até a morte, porque Roma significava isso. Não era, eu vou para Roma, tudo de bom, vou tirar foto lá no Coliseu Romano, lá onde prenderam os cristãos. Se a gente fosse para Roma, a primeira coisa que eu iria fazer é tirar uma foto lá no Coliseu. Paulo não estava fazendo isso não, irmão. Paulo sabia que ele podia perder a vida. Porém, no versículo 15, ele disse que ele sentia uma dívida. Ele disse, eu me sinto devedor, tanto aos judeus, como aos bárbaros, como aos gregos. Ou seja, aquelas pessoas gentis que estavam em Roma e que estavam necessitando da visita de Paulo para fortalecer essa igreja através da palavra de Deus. Então, quando Paulo entende isso, ele entende a necessidade de ir para quê? Para proclamar as boas novas. As boas notícias, o evangelho, o angelion, né, que é o evangelho, que é o poder de Deus, o propósito de Deus, o alcance de Deus para a vida das pessoas. Isso é o evangelho, poder de Deus manifestado com o propósito de alcançar ao pecador. Então, o evangelho, que são? As boas notícias que são dignas de serem ouvidas e celebradas. Boas notícias que são dignas de serem comemoradas. Por que boas notícias, irmãos? Por que falar do evangelho para as pessoas? Porque a gente não simplesmente diz, olha, eu conheci o evangelho, quem quiser receber, que receba, quem não quiser receber, que não receba. Será que essa é a atitude do cristão? Porque a gente simplesmente não toma essa posição e pronto. Porque a gente entende, irmãos, que não se trata disso. A gente entende que as pessoas estão em condenação. E somente a palavra do evangelho é que vai fazer essas pessoas olharem para a cruz e voltar-se para Jesus e serem salvas. Através da pregação do evangelho. Então, dessas boas notícias. Por que boas notícias? Porque o mundo está em oscurantismo. O mundo está na escuridão, caminhando hacia uma condenação, eternamente separados da presença de Deus. E nós que sabemos que Deus, pela sua graça, também permitiu que as boas notícias do evangelho chegassem a nós, Ele nos utiliza como instrumento para que a gente seja voceiro da pregação do evangelho, para que as outras pessoas também possam conhecer o evangelho que salva. Aquele que teve poder para nos resgatar. O evangelho é uma boa notícia que tem o poder de resgatar a humanidade. E muitas pessoas, irmão, eu era uma pessoa da minha casa, eu era uma pessoa que eu nunca tive vício de nada. Graças a Deus, eu nunca tive vício. Não, ele faz assim agora porque eu tomo café agora, não é mais? É mania de crente antigo. Mas eu estou falando, quando eu era na etapa da minha infância e adolescência, eu nunca tive vício de provar cigarro, álcool, essas coisas. Graças a Deus, eu nunca tive esses vícios. Deus me livrou, me guardou na sua graça. E sempre fui uma pessoa da minha sala, um dos melhores, graças a Deus, dos meus estudos, uma pessoa sempre lutadora, trabalhar.
Isso podia qualificar para ser uma pessoa, né, boa diante de Deus. Eu era uma pessoa boa, porém não era uma pessoa salva. Tem milhares de pessoas boas, excelentes pessoas, uma qualidade humana incrível, e muitas vezes melhor que muitos cristãos que sentam nesses bancos. Não, a gente não conhece pessoas assim? Muitas pessoas excelentes, excelente, qualidade incrível, humana, mas não são salvas. Não são salvas. Eu era dessas pessoas. Um filho obediente, um filho que amava meus pais, um estudante de primeira qualidade. Lá no meu país tinha quadro de honra. Eu aparecia lá no quadro de honra, sempre primeiro, segundo, terceiro lugar. Sempre era assim. Quando eu era pior, era o terceiro lugar. Eu era bom demais, mas não era salvo. Era uma pessoa cheia de orgulho, uma pessoa cheia de muitos rancores, de muitas coisas da vida. E o Evangelho teve poder para me resgatar desse orgulho, da vaidade, da arrogância do ser humano. Porque muitas vezes quando a gente vê, irmão, uma pessoa na droga, no álcool, sumida naquela vida assim, de devassidão, a gente pensa, o Evangelho é poder, porque você vê essa pessoa que antigamente estava nas ruas bebendo, ou roubando, matando, e você agora vê essa pessoa na casa de Deus, e você diz, o Evangelho é poder de Deus. Sim, mas aquelas pessoas que não foram resgatadas do licor, que não foram resgatadas do cigarro, da droga ou da prostituição, mas também foram resgatadas do orgulho, da vaidade, da arrogância, que são pecados feios também. E eu fui um desses, eu fui resgatado de ser uma pessoa cheia de rancores da minha vida. Eu era daquelas pessoas que eu dizia, quem me faz, me paga. E não vai ficar barato não, entendeu? Eu era assim na minha adolescência, pelo meio que eu cresci, eu me formei assim. E o Evangelho, ele foi isso, poder de Deus para me livrar disso, para me transformar numa pessoa totalmente diferente, uma pessoa ao serviço de Deus. Só isso, não importando nada. Então, o Evangelho é poder de Deus, da forma como ele resgata aquele que está na droga, resgata aquele da devassidão, resgata aquele da prostituição, ele resgata também do orgulho, da vaidade e da arrogância. Então, o Evangelho é isso. Essa boa notícia do Evangelho me resgatou minha vida e me fez passar de uma pessoa boa para a sociedade, porém com um coração arrogante, com o coração, vamos dizer assim, ferido, me fez passar para uma pessoa salva, que é o que realmente importa em relação às boas notícias do Evangelho. Glória a Deus por isso. Então, quando você prega as boas notícias, o Evangelho de Deus, você prega o quê? O que é o Evangelho? Irmão, se você diz, o Evangelho é boas notícias. Boa notícia de quem? Você pode dizer, olha, hoje caiu o teu pagamento. Isso é uma boa notícia, não é verdade? Essa é uma muito boa notícia. Hoje caiu o teu pagamento. Olha, caiu na conta, já está na conta. Isso é boa notícia, mas isso não salva. Está entendendo? Mas o Evangelho é a boa notícia de salvação da alma perdida para um estado de salvação eterna com Deus. É pregar as boas notícias, é pregar sobre a morte, sobre o nascimento, morte, vida e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, as boas notícias, dizer para o mundo que ainda há esperança, dizer para o mundo que o Evangelho pode torná-lo salvo, que o Evangelho é o meio através da qual as pessoas podem ser salvos em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia, falar de Jesus. Hoje em dia se fala sobre os influencers, sobre os presidentes, sobre as figuras que são proeminentes, mas se tem uma figura proeminente cuja vida, morte e ressurreição salva, é a mensagem do Evangelho, falar de Jesus Cristo. É isso que você vai falar. Boas notícias, fale de coisa boa, certo? Proclame essa mensagem salva, essa mensagem transforma a vida de um ser humano. Então, era necessária essa boa notícia para que o mundo saísse da escuridão. E Paulo disse, eu sei que me espera um momento difícil lá em Roma, mas eu estou preparado, se é possível, até Roma, para pregar o Evangelho. Paulo estava dizendo, mesmo que eu morra em Roma, eu vou pregar o Evangelho em Roma. Porque eu tenho uma dívida com os gregos de pregar o Evangelho lá. E para lá é que eu vou. E quando você vê os Atos dos Apóstolos, e os diferentes acontecimentos
que foram se desdobrando, até Paulo chegar a Roma, você não tem a menor dúvida de que realmente Paulo foi dirigido pelo Espírito Santo. Paulo estava indo para um lugar, acredito que é para Damasco, e se eu não me engano, e ele sonhou, ele viu, teve uma visão e viu no sonho que um varão chamava ele de Damasceno, chamava ele. Passa para cá e nos ajuda. Da onde? Um macedônio, um varão macedônio. Atravessa a Macedônia e nos ajuda. Veja como o Espírito Santo, ele queria ir lá em Jerusalém. Mas o Espírito Santo disse, não é lá, ainda é na Macedônia. E quando você vê todo como ele chegou a Jerusalém, como depois ele foi conduzido, houve uma revolta em Jerusalém, que Paulo foi levado até o concílio lá em Roma, e toda aquela situação, o Espírito Santo dirigiu para que levasse as boas novas. E o texto diz, pois não me envergonho do Evangelho, em outras palavras, eu estou orgulhoso do Evangelho, eu sei que lá me espera a morte, mas eu estou orgulhoso de ser o porta-voz de uma mensagem que salva, de uma mensagem que transforma, de uma mensagem que dá vida. Porque é poder de Deus para a salvação. A todo aquele que crê. Veja essa expressão, a todo aquele que crê. É a mesma expressão de João 3,16. Porque de tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, é um grupo indeterminado de pessoas que creem no Evangelho, e quem crê no Evangelho é salvo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Por que a justiça de Deus se revela no Evangelho? Porque é através do Evangelho que as pessoas vão ser julgadas ou não. Vamos lá em Romanos capítulo 2, versículo 16. O que Paulo disse em relação a esse quesito. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, conforme ao meu Evangelho. O homem vai ser julgado conforme ao Evangelho. Por isso o texto 17 de Romanos, que diz, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, ao judeu primeiramente, e também ao grego, porque no Evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para fé. Porque o Evangelho vai ser o meio que Deus vai utilizar para julgar a toda a humanidade. Porque um Evangelho foi pregado, um Evangelho de luz foi pregado, e algumas pessoas rejeitaram o Evangelho de Cristo. Então a justiça de Deus se revela dizendo para eles, eu te justifiquei, eu morri por ti, eu trouxe as boas notícias de salvação, e tu a rejeitaste. Então, por isso, a justiça de Deus diz que você precisa ser condenado por rejeitar a mensagem do Evangelho. Por isso o texto diz, a justiça de Deus se revela por meio do Evangelho, por fé e para fé. Porque o justo, pela fé, viverá. E a fé é um presente que vem de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, quando Paulo estava falando isso, ele estava disposto, se for até morrer, pela causa de Cristo. Então, para terminar, eu quero falar 4 razões pelas quais Paulo não se envergonhava do Evangelho, nem você nem eu nos envergonharemos do Evangelho. Primeiro, porque o Evangelho foi prometido por Deus. Não é provisão de homem alguma. O Evangelho não provém de homem algum. Foi planejado por Deus, que através do Evangelho, a justiça de Deus se revelaria e salvaria a humanidade, através das boas notícias. E quando você vê lá no proto-evangelho, em Gênesis 3,14, o texto diz que colocarei inimizade entre a descendência da mulher e a descendência do homem, ela te dirá na cabeça e tu ferirás na cabeça e ele te ferirá no calcanhar. Então nós vemos aí o proto-evangelho, já um evangelho projetado, manifestado aos homens, mas projetado desde a eternidade. Então essa é a primeira razão. Segunda razão, porque o evangelho não se trata de mim e de você, se trata de Cristo. Por isso que você não deve se envergonhar do evangelho. Na escola, na faculdade, no seu trabalho,
Claro que você precisa ser muito sábio, saber em que lugares e como você fala. Você não vai chegar com aquele escândalo, porque as pessoas têm que saber do Evangelho. Não funciona assim, vamos ter prudência. Vamos saber quando entrar, quando pregar, como pregar, com amor, com carinho. Mas prega o Evangelho, não se envergonhe, porque o Evangelho não fala de você, fala de Jesus Cristo. Terceira razão, porque o Evangelho é poderoso para salvar. Quando uma pessoa é desenganada pela sociedade, diz já não tem mais jeito, nem pai pode fazer nada, nem mãe pode fazer nada, nem prisão, nem cadeia pode fazer nada, o Evangelho é capaz de chegar até lá e salvar a uma pessoa e transformar a alma, que é a quarta razão. O Evangelho é capaz de transformar a alma. Essas 4 razões é muito importante para nós podermos hoje dizer, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. E você e eu temos crido no Evangelho. E o texto fala ao judeu primeiramente e também ao grego, porque tanto os judeus como os gentios, todos estão sob o pecado. Sob o domínio do pecado. Então, ninguém se salva, todos pecaram. Não há nenhum. Mas a graça de Deus é suficiente. Porquanto os homens pecaram, a graça de Deus superabundou para a salvação. Porque quando abundou o pecado, superabundou a graça para a salvação. Esse é o poder de Deus do que Paulo falava. Esse é o poder de Deus que Paulo falava, o poder do Evangelho. Meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos. O pastor Eustênio não está hoje, porque ele tem um compromisso familiar. Né? Os netos dele, Henrique e Igor, eles têm hoje lá na academia a Festa das Nações. Então é uma grande festa mesmo, onde as famílias participam, chama todo mundo, é muito festivo lá, é muito bom. É até transmitido no canal YouTube da Academia Cristã. E é muito bom. Mas como fim último de tudo isso é a glorificação de Deus. Deus é glorificado no meio dessa festa. E eu sou testemunha disso, que eu já participei. E é muito bom. Então o pastor Eustênio pediu para eu informar a igreja sobre esse compromisso. E por isso que ele não está aqui hoje. Está certo, irmão? Então ele me delegou essa responsabilidade. E oremos pela vida do nosso pastor Eustênio. Que Deus possa lhe dar muita saúde, muitos anos de vida e de ministério e a família dele. Amém? Então, vamos ficar em pé, né, irmão? E vamos encerrar por aqui. Continuemos a orar, dia domingo de manhã. Deus é poderoso e vamos pedir para que a mão de Deus chegue lá, amém, irmãos? E que ele tenha uma boa recuperação. O domingo de manhã nós estamos aqui, temos EBD, não falte, e à noite também. E as outras coisas, né, estão no grupo da igreja. Se você não sabe, pergunte a alguém, tá, irmãos? E amanhã às 2h30, as Déboras, né? Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado por cada pessoa que está presente aqui neste lugar. Obrigado pela Tua palavra, que as orações todas que foram colocadas diante da Tua presença, o Senhor possa ter misericórdia e a graça de respondê-las conforme a Tua vontade. Recebe todo o que foi feito, porque foi para Ti, Senhor, para o engrandecimento do Teu nome santo e poderoso. Pai, abençoa o pastor Eustênio, a família dele, abençoa o restante da liderança, os outros pastores, o pastor Vinícius, o pastor Felipe lá em Cajueiro, o pastor Getúlio lá em Coqueiral. Abençoa a minha vida, abençoa o restante da liderança, a irmã Dilma, o corpo diaconal, os diferentes coros, enfim, Senhor, todas as pessoas que fazem parte e todos os que estão aqui presentes. Abençoa a Tua igreja. E muito especialmente, Senhor, nós Te pedimos com todo carinho, Pai, pela vida do nosso diácono Albérico. Pai amado, venha o Senhor a transmitir-lhe essa paz. Venha o Senhor a fazer com que ele se sinta abençoado. Que o Senhor venha fazer um milagre, Pai. Ele espera, e já ouvimos muitas vezes da boca dele, se for Tua vontade. Isso significa que o Teu servo, Senhor, espera em Ti. E nós estamos também esperando em Ti. Esperamos em Ti com esperança mesmo de saber que Tu é um Deus que podes intervir na vida de alguém de uma forma poderosa, se for da Tua vontade. Nós queremos e pedimos que seja da Tua vontade, Senhor.
Que tu vejas, Senhor, o diácono Albérico com tua graça salvadora e possas colocar tua mão lá naqueles olhos, para que esses cílios, Senhor, desapareçam, em nome de Jesus, porque ainda tu és Deus e ainda continuarás sendo Deus sobre todas as coisas. Com tua mão poderosa, chega lá, Senhor, e cura o diácono Albérico, Pai, de uma vez por todas, segundo a tua vontade, que te pedimos em nome de Jesus. Agora, vamos a nossos lares, nos leva na tua bênção, na tua graça, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.